Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Tem uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação. Não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, Padre, e ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida, e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior, e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. E como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos? É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol, e todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida.
que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. É assim que Jesus trata aqueles que querem encontrar um novo sentido para a vida. Foi o que Ele fez com Zaqueu, o que Ele fez com Mateus. Mateus também não tinha um passado muito interessante. Aliás, as pessoas que Jesus recrutou naquele tempo não tinham passados interessantes. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus tinha problema com os religiosos. Pode observar. O problema de Jesus era com as autoridades religiosas do seu tempo. Os pecadores, os miseráveis, Ele trazia todos para perto. Abraçava, ficava amigo, convivia, ia para a casa deles. Frequentava a casa dos pecadores, frequentava os ambientes que os pecadores frequentavam, só que com uma diferença: ia lá para transformar aquelas pessoas. Ele não ia lá para poder viver a esbórnia, não. Ele ia lá porque ele sabia que ele tinha algo de bom a oferecer àquelas pessoas. Foi o que Zaqueu fez, foi o que Zaqueu experimentou no momento em que Jesus se aproximou dele, em que convidou, em que pediu para ficar na casa dele. Jesus poderia muito bem ter ficado na casa de um daqueles religiosos ali de Jericó, ou daqueles que estavam acompanhando o cortejo. Não, ele quis ficar na casa daquele homem, o mais miserável deles, o que estava escondido no meio da multidão. Olha como é interessante essa construção literária. Zaqueu não conseguia aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Tem todo um significado escondido nisso. Ele era de baixa estatura, a multidão não o permitia chegar, ele não conseguia alcançar Jesus. Tem todo o significado. Essa pequenez não é só a estatura física. Ele se sentiu miserável, ele se sentiu o último. Então ele tinha dificuldade de se aproximar do Senhor. Certo que ele trazia lá, é certo que ele trazia todos os preconceitos religiosos que ele escutava por ali. Que Deus só prefere os bons, que Deus só tem olho para os santos. Mas de repente, Zaqueu se desafia. Certamente também já tinha escutado falar que Jesus tinha facilidade com os miseráveis. Aí ele se aproxima e recebe aquela frase surpreendente: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E o grande milagre acontece na vida de Zaqueu. Eu sempre gosto de dizer, se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento, mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça, mas agora experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Porque Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós, quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, e lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude, porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse evangelho.
O Evangelho diz assim, ele está no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação, porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante. Sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público, Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. Aí sim, vai ser de muito crescimento para todos nós. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó, são semelhantes a você.
as pessoas que Ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que Ele recrutou, que Ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro, nem adianta. Essa questão entre você e ele. Volto a dizer, nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. Que a conversão é a gente viver essa satisfação de sentir que nós estamos no lugar certo. Hoje, você, eu, se nós não negligenciamos as nossas lutas, se a gente fez de tudo para superar as nossas mazelas, a gente ficou no lugar certo. Mas a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Creia, em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração. Você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação, que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. É o reino dos céus, é o reino divino que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui, quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto, dos que estão muitas vezes à beira do caminho, dos que estão envergonhados da história que viveram, dos que estão desacreditados, dos que não sabem para onde. Layers of sound surround me like a symphony of the mind.
Seja bem-vinda, Carol. É gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. É para você. Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.